Em tempos antigos, quando histórias bíblicas eram vividas e não apenas lidas, Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, desempenhava um papel crucial nos ensinamentos bíblicos. Imagina-se como ele, um homem de poder e responsabilidade, teve a incumbência de lidar com eventos que moldariam a história da Bíblia. Pilatos, com toda a sua autoridade e dever, enviou um relatório detalhado ao imperador Tibério, narrando acontecimentos que até os mais devotos estudiosos da Bíblia desconhecem. Esse relatório, repleto de informações surpreendentes, mergulha em detalhes que não foram preservados nos evangelhos, revelando aspectos ocultos da história da Bíblia. É como encontrar uma peça perdida de um quebra-cabeça, cada detalhe acrescentando profundidade aos ensinamentos bíblicos que conhecemos. Imagine, por exemplo, o impacto de descobrir um documento antigo que revela nuances desconhecidas sobre a vida e obra de Jesus, proporcionando uma nova perspectiva sobre eventos que moldaram a fé cristã. Pensar em Pilatos redigindo esse relatório nos transporta para uma época em que os governantes romanos não apenas administravam terras, mas também se envolviam profundamente em questões religiosas e sociais. É fascinante imaginar como Pilatos, em meio à agitação da Judéia, sentiu a necessidade de compartilhar esses eventos com o imperador Tibério. Esse relato não apenas documenta acontecimentos históricos, mas também oferece uma visão única dos desafios enfrentados por Pilatos, abrindo um portal para entendermos melhor a complexa teia da história bíblica. A história da Bíblia está repleta de mistérios e descobertas surpreendentes. Em 196, uma equipe arqueológica, liderada por Kathleen Kenyon, fez uma descoberta significativa que nos transporta diretamente para o coração da antiga Cesareia Marítima. Este sítio arqueológico revelou artefatos que lançam luz sobre os tempos bíblicos, trazendo à tona detalhes fascinantes dos ensinamentos bíblicos e das histórias bíblicas que moldaram gerações. Imagine caminhar pelos mesmos lugares onde figuras bíblicas históricas uma vez estiveram. A equipe de Kathleen Kenyon, com suas escavações meticulosas, desenterrou relíquias que revelam mais sobre a vida na Judéia romana. Cesareia Marítima, com suas ruínas imponentes, nos dá uma visão tangível de como eram as cidades mencionadas na história da Bíblia. Cada pedra, cada artefato, conta uma parte da narrativa maior dos tempos bíblicos, permitindo-nos vislumbrar a vida e os desafios daqueles que viveram nessa era. O impacto dessa descoberta é imenso. Esses achados não só enriquecem nosso entendimento da Bíblia, mas também corroboram muitos relatos bíblicos, solidificando a história da Bíblia em nossos corações e mentes. A sensação de tocar um fragmento do passado, de ver com seus próprios olhos as provas materiais de histórias antigas, é uma experiência que aproxima os ensinamentos bíblicos da realidade cotidiana. Assim, cada nova descoberta arqueológica continua a conectar o passado com o presente, oferecendo novas camadas de compreensão e apreciação para todos que se dedicam a explorar as profundezas das histórias bíblicas. No vasto universo das histórias bíblicas, os Atos de Pilatos emergem como um documento intrigante e repleto de mistérios. Originalmente parte de um livro apócrifo, Os Atos de Pedro e Paulo, este documento específico ganhou notoriedade ao ser preservado como um suposto relato original redigido pelo próprio Pilatos. Imagine a emoção de ter em mãos um texto que poderia ter sido escrito por um dos personagens mais enigmáticos da história da Bíblia, oferecendo uma janela única para os eventos daquele tempo. Os Atos de Pilatos são um tesouro de informações que desafiam tanto historiadores quanto teólogos. A precisão histórica desse documento é um tema de intensos debates. Alguns estudiosos acreditam que ele apresenta um relato factual dos eventos, enquanto outros sugerem que pode ter sido embelezado ao longo do tempo pelos cristãos. Esta incerteza adiciona uma camada de complexidade às histórias bíblicas, exigindo que cada leitor e pesquisador aborde o texto com um olhar crítico, mas também com a mente aberta para novas interpretações e compreensões dos ensinamentos bíblicos. A mera existência dos Atos de Pilatos provoca uma reflexão profunda sobre a história da Bíblia. É como encontrar um fragmento de uma narrativa maior, onde cada linha pode conter revelações que mudam nossa compreensão dos eventos bíblicos.
A preservação desse documento, através dos séculos, é um testemunho da sua importância e do impacto duradouro que tem sobre aqueles que estudam a Bíblia. Este relato, verdadeiro ou não, serve como um lembrete poderoso de que a busca pelo conhecimento e pela verdade é uma jornada contínua, cheia de descobertas e debates que enriquecem nossa fé e compreensão das histórias bíblicas. No emaranhado das histórias bíblicas e dos ensinamentos bíblicos, algumas referências históricas se destacam como faróis de conhecimento e esclarecimento. Justino Mártir, um dos primeiros e mais influentes pais da Igreja, mencionou explicitamente o relatório de Pilatos em suas cartas ao imperador Antonino Pio, datadas de 138 d.C. Esta menção é mais do que uma simples referência. É um testemunho da importância e da circulação desse documento nos primeiros séculos do cristianismo. Imagine, portanto, o impacto que tais escritos tiveram, moldando a percepção dos primeiros cristãos e solidificando aspectos cruciais da história da Bíblia. Outra figura histórica que lança luz sobre este período é Tertuliano, um teólogo notável que relatou a consideração de Tibério César em adicionar Jesus ao panteão romano de divindades. Este relato não é apenas fascinante, mas também revelador, pois mostra como a figura de Jesus transcendia fronteiras culturais e religiosas, influenciando até mesmo os governantes mais poderosos da época. Tertuliano, com seu estilo vigoroso e argumentativo, destaca a profundidade dos ensinamentos bíblicos e a influência duradoura das histórias bíblicas na sociedade romana. Essas referências históricas não apenas validam certos aspectos da história da Bíblia, mas também nos convidam a explorar mais profundamente a interseção entre fé e história. Elas nos lembram que os relatos bíblicos não existem isoladamente, mas estão entrelaçados com o tecido da história humana. Justino Mártir e Tertuliano nos oferecem vislumbres inestimáveis do impacto que Jesus e seus ensinamentos tiveram na cultura e na política do seu tempo. Assim, continuamos a desvendar os mistérios da Bíblia. Cada referência histórica é uma peça vital que ajuda a compor o mosaico da fé cristã. As histórias bíblicas são frequentemente envoltas em controvérsias, e o relatório de Pilatos não é exceção. A existência deste documento tem sido debatida intensamente por estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. Alguns veem nele uma prova concreta dos eventos narrados nos evangelhos, enquanto outros questionam sua autenticidade e o consideram uma criação posterior para fortalecer os ensinamentos bíblicos. Essa controvérsia é um reflexo da complexidade da história da Bíblia, onde cada fragmento de informação é meticulosamente analisado e debatido. Para os primeiros cristãos, o relatório de Pilatos tinha uma importância inestimável. Eles o consideravam uma evidência adicional da veracidade dos eventos que formam a base da fé cristã. Este documento, mesmo envolto em controvérsia, servia como um ponto de referência em suas discussões e debates com opositores da fé. A existência de tal relatório, verdadeira ou não, fornecia uma narrativa adicional que podia ser usada para defender e propagar os ensinamentos bíblicos. Imagine o impacto que isso teria nas mentes dos primeiros fiéis, reforçando sua crença na história da Bíblia. Por outro lado, os opositores do cristianismo também se interessaram pelo relatório de Pilatos, muitas vezes tentando desacreditá-lo ou reinterpretá-lo para seus próprios fins. Essa dinâmica de aceitação e rejeição é fundamental para entender como os documentos históricos são usados e manipulados. A controvérsia em torno do relatório de Pilatos é mais do que uma simples disputa acadêmica. Ela exemplifica a batalha contínua entre fé e ceticismo, uma luta que continua a moldar nossa compreensão dos ensinamentos bíblicos. Assim, cada novo estudo ou descoberta arqueológica nos oferece uma nova perspectiva sobre essa eterna e fascinante história. A carta de Pôncio Pilatos ao imperador Tibério é um documento que ressoa com preocupações e tensões de uma época turbulenta nas histórias bíblicas. Pilatos inicia suas saudações com respeito e formalidade, como era costume em suas comunicações oficiais, revelando um homem que, apesar de seu poder, estava profundamente ciente dos desafios que enfrentava na Judéia. Esta carta não é apenas uma simples correspondência, é um testemunho vivo das complexidades
que cercavam a administração romana em uma terra repleta de fervor religioso e político, oferecendo um vislumbre dos bastidores da história da Bíblia. Pilatos expressa suas preocupações sobre as constantes agitações em Jerusalém, uma cidade conhecida por sua propensão a revoltas e conflitos. Ele detalha ao imperador Tibério as dificuldades em manter a ordem e a paz em uma região tão volátil. Esses relatos revelam a pressão constante sobre Pilatos, que precisava equilibrar a administração romana com as sensibilidades locais. Para qualquer um que estuda as histórias bíblicas, essas preocupações ecoam as tensões e os desafios enfrentados pelos líderes da época, oferecendo uma camada adicional de compreensão sobre os ensinamentos bíblicos. Em sua carta, Pilatos também solicita reforços militares, destacando a necessidade urgente de mais tropas para controlar as rebeliões iminentes. Esta solicitação não apenas sublinha a situação precária em que Pilatos se encontrava, mas também ressalta a extensão do Império Romano e suas limitações. Imagine-se na posição de Pilatos, tentando manter a ordem em uma terra onde cada decisão poderia desencadear uma nova crise. Essa carta, portanto, não é apenas um pedido de ajuda, mas um grito de um homem sobrecarregado pelas responsabilidades de governar uma região tão complexa e desafiante, adicionando profundidade à história da Bíblia. Pôncio Pilatos, ao relatar sobre Jesus, nos transporta para um momento único na história da Bíblia. Ele descreve Jesus como alguém que pregava uma nova doutrina, uma mensagem que ressoava profundamente entre aqueles que a ouviam. Essa nova doutrina, centrada nos ensinamentos bíblicos, desafiava as normas estabelecidas e oferecia uma perspectiva de amor, perdão e redenção que cativava as multidões. Pilatos, com sua posição de poder, observava com curiosidade e, talvez com um toque de preocupação, o impacto que as palavras de Jesus tinham sobre o povo da Judéia. O encontro de Pilatos com Jesus é uma cena carregada de significado e tensão. Pilatos relata um encontro próximo ao local de Silo, onde Jesus falava calmamente a uma multidão. A serenidade e a sabedoria de Jesus, capturadas em suas palavras e gestos, deixaram uma impressão duradoura em Pilatos. Este encontro é um momento crucial nas histórias bíblicas, onde a autoridade romana se depara com a divindade encarnada, oferecendo uma visão fascinante dos desafios que Pilatos enfrentou ao tentar compreender e lidar com a figura de Jesus. A descrição física de Jesus por Pilatos é um detalhe particularmente intrigante. Ele descreve Jesus como tendo uma aparência celestial, com cabelos e barba dourados, um semblante que irradiava paz e bondade. Esta imagem de Jesus contrasta com a aparência dos ouvintes judeus, que Pilatos descreve como tendo barbas escuras e expressões mais tensas. Esta descrição única de Jesus não apenas enriquece nossa compreensão dos relatos bíblicos, mas também levanta questões sobre como Jesus era percebido por aqueles que o encontraram. É um detalhe que adiciona uma dimensão visual e emocional às histórias bíblicas, aproximando-nos ainda mais da figura de Jesus. Enquanto Jesus pregava em Silo, suas palavras ressoavam como ecos de sabedoria e verdade, desafiando as estruturas estabelecidas e trazendo uma nova luz aos ensinamentos bíblicos. Pilatos, observando de perto, viu a multidão em torno de Jesus absorver cada palavra. A pregação de Jesus não era apenas uma série de discursos, era uma manifestação de uma doutrina revolucionária que prometia mudar vidas e transformar corações. As histórias bíblicas ganham uma nova dimensão quando imaginamos essas cenas de ensino e reflexão, onde cada palavra de Jesus tinha o poder de iluminar as mentes. Uma das frases mais célebres de Jesus, "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", é um exemplo perfeito de sua sabedoria e habilidade em lidar com questões complexas. Quando questionado sobre a tributação romana, Jesus respondeu com essa frase, demonstrando uma compreensão profunda das realidades políticas e espirituais de sua época. Pilatos, ao ouvir isso, deve ter reconhecido a inteligência e o discernimento de Jesus, percebendo que ele não era um mero agitador, mas um líder espiritual de enorme influência. Essa resposta sábia tornou-se um pilar dos ensinamentos bíblicos,
uma lição de discernimento e equilíbrio entre as responsabilidades terrenas e divinas. Reconhecendo a sabedoria e a natureza pacífica de Jesus, Pilatos tomou a decisão incomum de conceder-lhe liberdade. Essa escolha de permitir que Jesus continuasse sua missão sem restrições foi um ato de discernimento e talvez de esperança de que a paz pudesse prevalecer. No entanto, essa liberdade concedida a Jesus também provocou ira entre os líderes judeus, que viam nele uma ameaça à sua autoridade. A decisão de Pilatos, portanto, não foi apenas uma questão de política, mas uma tentativa de equilibrar justiça e paz em meio a um contexto tumultuado. Este episódio nas histórias bíblicas nos lembra do constante jogo de forças entre poder, espiritualidade e a busca pela verdade. As histórias bíblicas nos mostram uma crescente tensão entre Jesus e os líderes judeus da época. Jesus, com sua nova doutrina, não hesitava em criticar abertamente a hipocrisia e o orgulho dos líderes religiosos. Ele desafiava as normas estabelecidas, trazendo à luz práticas que ele via como contrárias aos ensinamentos bíblicos genuínos. Essas críticas, feitas com uma autoridade que emanava de sua profunda conexão com Deus, provocavam uma ira crescente entre aqueles que se viam como guardiões da lei e da tradição. As palavras de Jesus, portanto, eram tanto uma fonte de inspiração para muitos, quanto uma ameaça direta ao status quo. No pretório, as queixas contra Jesus eram frequentes. Os líderes judeus não se limitavam a expressar sua indignação. Eles traziam suas queixas repetidamente a Pilatos, buscando uma intervenção que pudesse silenciar aquele que desafiava sua autoridade. Essas queixas refletiam o medo e a insegurança dos líderes religiosos diante da crescente popularidade de Jesus e de seus ensinamentos bíblicos. A pressão sobre Pilatos aumentava, à medida que ele precisava equilibrar as demandas dos líderes judeus com a justiça e a ordem pública. Cada queixa não era apenas um ataque a Jesus, mas também um reflexo das profundas divisões dentro da sociedade judaica da época. A possibilidade de infortúnios para Jesus era uma preocupação constante. Havia rumores e ameaças veladas de que Jesus poderia enfrentar violência, não só pelas mãos das autoridades romanas, mas também pela própria população judaica, que poderia se voltar contra ele em momentos de fervor religioso. A história da Bíblia está repleta de profetas e líderes que enfrentaram destinos trágicos por desafiar o poder estabelecido, e Jesus não estava imune a essas ameaças. Pilatos, ciente desses perigos, sabia que qualquer decisão tomada em relação a Jesus poderia desencadear consequências imprevisíveis. A tensão crescente era palpável e cada movimento era observado com atenção, preparando o terreno para os eventos dramáticos que se desenrolariam em breve. Pilatos, ao receber garantias do Senado romano, encontrava-se numa posição delicada, onde cada decisão tinha implicações profundas. As garantias oferecidas pelo Senado lhe davam uma base para agir, mas não dissipavam as complexidades da situação em Jerusalém. O clima tenso e as constantes queixas contra Jesus pesavam sobre ele. Com a autoridade do Senado em suas mãos, Pilatos ponderava cuidadosamente sobre seus próximos passos, sabendo que suas ações reverberariam através das histórias bíblicas e na história da Bíblia. A hesitação de Pilatos em crucificar Jesus é um momento de profunda reflexão. Confrontado com a pressão dos líderes judeus e ciente da inocência de Jesus, Pilatos encontrava-se em um dilema moral e político. Essa hesitação revela a humanidade de Pilatos, um homem lutando para encontrar um equilíbrio entre justiça e ordem. Os relatos bíblicos nos mostram Pilatos lavando as mãos, simbolizando sua tentativa de se isentar de culpa. Este gesto icônico é uma lembrança poderosa das dificuldades enfrentadas pelos líderes ao tentar fazer o que é certo em meio a pressões contraditórias. Para restabelecer a tranquilidade, Pilatos adotou medidas que esperava serem suficientes para apaziguar a situação sem recorrer a ações drásticas. Ele procurava uma solução que evitasse revoltas e mantivesse a paz, um objetivo constante em sua administração da Judéia. No entanto, as tensões eram altas, e as medidas tomadas muitas vezes
pareciam insuficientes diante da fervorosa oposição dos líderes religiosos. As histórias bíblicas mostram que, apesar de seus esforços, Pilatos não conseguiu evitar a crucificação de Jesus, um evento que marcaria para sempre a história da Bíblia e a fé cristã. Cada decisão de Pilatos foi um passo em uma narrativa maior, onde a busca por paz e justiça se entrelaçava com os desígnios divinos. Os artefatos históricos têm o poder de transformar histórias bíblicas em realidades palpáveis, e a Pedra de Pilatos é um exemplo notável disso. Esta inscrição, conhecida como a Pedra de Pilatos, é uma dedicatória em um bloco de calcário que foi descoberta em 1960 em Cesareia Marítima. Este achado arqueológico fornece uma evidência concreta da existência de Pôncio Pilatos, o governador romano mencionado nos relatos bíblicos sobre a crucificação de Jesus. Para os estudiosos e entusiastas da história da Bíblia, essa pedra é uma conexão direta com o passado, uma peça tangível que confirma o que muitos só leram nos textos sagrados. A inscrição na Pedra de Pilatos diz: "Para o divino Augusto este Tiberium, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedica." Essas palavras, gravadas há quase 2 milênios, ecoam até nós como um testemunho do tempo. A pedra não é apenas um artefato arqueológico, é um elo vivo com as narrativas bíblicas, reforçando a historicidade dos eventos descritos nos evangelhos. A descoberta desta pedra trouxe uma nova dimensão ao estudo dos ensinamentos bíblicos, oferecendo uma prova material que complementa e enriquece nossa compreensão da história da Bíblia. Cesareia Marítima, onde a Pedra de Pilatos foi encontrada, era uma cidade importante durante a época romana, servindo como um centro administrativo e político. A descoberta da pedra neste local não foi meramente acidental, mas sim uma revelação significativa que destacou a importância de Cesareia Marítima na administração romana da Judéia. Para aqueles que exploram as profundezas das histórias bíblicas, esta descoberta é um lembrete poderoso de que a história da Bíblia não é apenas um conjunto de textos antigos, mas uma narrativa viva, repleta de evidências e artefatos que continuam a ser descobertos, lançando nova luz sobre nosso passado compartilhado. A relevância histórica dos artefatos encontrados é inegável, especialmente quando nos deparamos com descobertas tão significativas como a Pedra de Pilatos. Esses achados arqueológicos não apenas confirmam relatos bíblicos, mas também nos transportam para a época em que essas histórias bíblicas ocorreram. Cada artefato descoberto, cada inscrição decifrada, adiciona uma camada de autenticidade e profundidade aos ensinamentos bíblicos, transformando a história da Bíblia em uma tapeçaria rica e complexa que podemos explorar e entender melhor. A importância desses artefatos vai além da mera confirmação histórica. Eles nos oferecem uma conexão tangível com o passado. Para os estudiosos da Bíblia, assim como para os crentes, esses objetos são testemunhos silenciosos de uma era distante. Eles nos permitem visualizar, quase tocar, as realidades vividas por aqueles que foram parte das histórias bíblicas. A cada nova descoberta, somos lembrados de que a fé e a história estão intrinsecamente ligadas, e que os ensinamentos bíblicos continuam a ressoar através dos séculos, ancorados em provas materiais. Esses artefatos, portanto, não são apenas peças de museu, são fragmentos de uma narrativa maior que nos desafia a continuar buscando, aprendendo e compreendendo. A história da Bíblia é uma jornada contínua, onde cada descoberta nos aproxima mais do contexto e da verdade daqueles tempos. Ao valorizarmos essas descobertas, enriquecemos nossa compreensão dos ensinamentos bíblicos e reafirmamos a importância de preservar e estudar nossa herança histórica e espiritual. E assim a jornada pelo conhecimento das histórias bíblicas continua, sempre prometendo novas revelações e insights profundos. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.